Vamos falar da terceira parte de ligações químicas. Então, vamos falar sobre compostos com várias ligações. Nesse exemplo aqui, a gente tem o íon sódio, né, que é formado por ligação iônica, e o sulfato, que é um íon formado na ligação covalente. Então, esse tipo de substância, ela tem uma parte iônica e uma parte covalente. Mas se tiver pelo menos uma ligação iônica, que eu até destaquei aqui, tá? É considerado um composto iônico. Ligações em íons compostos. Então, eu tenho aqui, ó, a fórmula da água, tá? Ou seja, a ligação covalente, né, da água. E eu tenho que colocar, tenho que inserir mais um hidrogênio nessa estrutura. Tá vendo que o oxigênio ele tem pares de elétrons aqui sobrando, tá? Um desses pares de elétrons vai formar uma ligação covalente coordenada com esse hidrogênio. É o que acontece aqui. Uma ligação coordenada com o hidrogênio. Esse íon aqui é chamado de íon hidrônio, que eu até coloquei aqui de caneta, ó, H3O+, tá? Mais à frente a gente vai trabalhar com esse íon aqui. Bom, já nessa estrutura aqui, ó, eu tenho o radical sulfato que foi falado lá no primeiro exemplo, né, com sódio. Aqui nesse caso eu tenho só o íon sulfato, eu até coloquei aqui a representação dele, tá? Desse íon. Então, nesse caso aqui, o enxofre, né, ele vai fazer com o oxigênio ligações coordenadas, tá? Também nesse caso coordenada. Aqui, olha, eu tenho o grupo amônia, tá? Do gás amônia. E eu vou inserir mais um hidrogênio, tá? Nessa estrutura aqui. Tá vendo que o nitrogênio ele tem pares de elétrons sobrando? Então, esses pares vão formar uma ligação covalente coordenada com esse hidrogênio e a gente vai passar a ter o íon amônio, que é o NH4+, tá? Então, sublinha aí as partes importantes e a gente vai para a próxima página. Bom, nós temos algumas exceções da teoria eletrônica da valência. A gente sempre estuda, né, um modelo do octeto, ou seja, a gente sabe que os átomos fazem ligações para adquirir estabilidade e assim ficarem iguais ao gás nobre, né, com a sua camada de valência lá completa, na união das ligações, né? Porém, existem algumas exceções a essa regra do octeto. O berílio, ele é da família dos metais alcalino-terrosos. Isso significa que ele tem 2 elétrons, né, na sua camada de valência. Então, a ligação entre berílio e hidrogênio vai deixar o berílio com 4 elétrons. Tá vendo aqui, ó, 2 daqui e 2 aqui. Então, 2 mais 2, ele vai ter no total 4 elétrons. Ele consegue se estabilizar dessa maneira, mesmo não atingindo a regra do octeto. Então, essa é uma exceção à regra. O boro também é uma exceção à regra, tá? Ele é da mesma família que o alumínio. O alumínio também tem 3 elétrons na última camada, assim como o boro. Tá vendo que o boro aqui, ó, tem 3 elétrons na sua última camada? Então, o boro, como ele tem 3 elétrons, ele não vai conseguir atingir a regra do octeto, tá? Mas quando ele se liga a outros elementos, ele adquire estabilidade mesmo não atingindo esses 8 elétrons, tá? Vamos falar da polaridade das ligações. Para a gente poder falar da polaridade, se é polar ou apolar, a gente precisa calcular a diferença de eletronegatividade, que é esse ΔE aqui. Se o ΔE for igual a 0, a ligação vai ser covalente apolar, porque as eletronegatividades são iguais, então o resultado vai sempre dar 0, tá? Se for um valor acima de 0 e menor do que 1,7, a ligação vai ser covalente polar. E se for acima de 1,7, né, aí a gente tem a ligação iônica,
Então, olha só, olha esse exemplo. Eu tenho N2. O N2, ele é composto, né, por 2 átomos de nitrogênio. O nitrogênio tem eletronegatividade 3. Então, quando eu diminuo 3 menos 3, vai dar 0. Isso indica que a ligação é covalente apolar, porque resultou em 0. Nesse caso aqui, eu tenho a ligação entre hidrogênio e bromo. A eletronegatividade do bromo é 3 e do hidrogênio é 2,2. Então, quando a gente diminui 3 menos 2,2, a gente tem no total aqui, ó, 0,8. Então, como a gente tem um valor maior do que 0 e menor do que 1,7, então a gente tem uma ligação covalente polar, tá? Bom, nesse caso aqui, a gente tem o lítio, que é um metal, preso ao flúor, que é um ametal. A gente já sabe que quando a gente tem metal preso a metal, é uma ligação iônica. Mas aí a gente tem aqui, ó, a eletronegatividade do flúor, que é 4, e do lítio, que é 1. Quando a gente diminui 4 menos 1, a gente tem o valor 3, que ultrapassa o valor de 1,7. Como é maior do que 1,7, a ligação é sempre iônica. Então, resumindo, se o ΔE, a diferença de eletronegatividade, for igual a 0, é uma ligação apolar. Se for maior do que 0 e menor do que 1,7, a gente tem uma ligação polar. E se for maior do que 1,7, a ligação é iônica.